natureza é realmente surpreendente. Alguns de seus fenômenos são tão belos quanto perigosos. Os cientistas procuram desvendar o seu segredo, mas muitos ainda não foram revelados. Vamos ver neste vídeo fenômenos fascinantes como relâmpagos vulcânicos, arco-íris de fogo, fogo de São Telmo, entre outros. Raios vulcânicos. O vulcão Calbuco, no Chile, permaneceu em silêncio até que os terremotos de abril de 2015 anunciaram o terrível evento. A primeira erupção, após 42 anos de inatividade, expeliu uma nuvem de cinzas que atingiu 15 km de altura, afetou uma região do Chile e ultrapassou as fronteiras da Argentina. Abrangia uma área de 100 km além da região da erupção. O espetáculo foi ainda mais assustador para os moradores, pois precisaram ser evacuados, mas não puderam fugir do terrível cenário de trovões e relâmpagos durante a erupção. Um vulcão pode emitir grandes quantidades de rochas e cinzas que não deveriam causar grandes danos, mas o calor excessivo desse material é carregado negativamente ou positivamente e, quando colidem, geram eletricidade estática, que esta, por sua vez, gera raios vulcânicos. Na erupção do vulcão Calbuco, enormes ramificações foram produzidas de um relâmpago cercado por fogo que se juntou às cidades vizinhas, causando desespero com uma aparência apocalíptica. 9. Supercélulas. Tempestades e ciclones são fenômenos muito perigosos e, quando se unem, são mais perigosos ainda. A combinação de ambos é chamada de supercélula. É uma gigantesca tormenta giratória que pode durar horas. As supercélulas são capazes de gerar tornados e ocorrem quando há enorme instabilidade, com ventos fortes e em grandes altitudes. Para que isto ocorra, esses ventos devem ter diferenças extremas. Uma corrente deve ser muito seca e fria e a outra muito quente e úmida. Assim, formam um sistema de circulação interno que favorece sua permanência e pode gerar tornados de longa duração em grandes áreas. Aparecem frequentemente nas grandes planícies dos Estados Unidos e Argentina, onde caçadores de tempestades se aventuram nesses ventos monstruosos, arriscando suas vidas apenas para estudar essas verdadeiras naves-mãe da natureza. 8. Arco-íris de fogo. A mãe natureza se manifesta de muitas maneiras diferentes, algumas tão incríveis que vão deixar você surpreso se tiver a oportunidade de testemunhá-las. Embora sejam fenômenos que raramente ocorrem, como o arco-íris de fogo ou o arco-íris circunhorizontal, é formado por uma interação entre luzes, cristais solares e de gelo. Por isso, o Sol deve estar no topo da cúpula celestial a uma elevação de 58 graus acima do horizonte. Esta circunstância causa o efeito iridescente apenas em nuvens cirros, formada por minúsculos cristais de gelos alinhados horizontalmente. Estas nuvens formam-se a grandes altitudes, onde as temperaturas são 40 graus abaixo de zero. São condições atmosféricas raras, mas quando acontece paralisam qualquer pessoa perante a sua beleza imponente. Recentemente, este fenômeno pôde ser observado no céu da Califórnia, pelo Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos. As imagens causaram um grande impacto nas pessoas que observaram. 7. Bioluminescência. Bioluminescência é a produção de luz através de reações químicas geradas por organismos vivos. Vocês se recordam dos vagalumes que tanto chamam a atenção das crianças? Este é um bom exemplo de bioluminescência. Outro fator surpreendente é que existe uma variedade grande de seres vivos que produzem este fenômeno lindo que chama a atenção.
Aliás, este é o principal objetivo da bioluminescência, chamar a atenção de outros seres vivos, através de funções como a predação, comunicação e camuflagem. Isso também ocorre com frequência em vertebrados e invertebrados marinhos, em fungos e insetos. Entretanto, os primeiros organismos a adquirirem a bioluminescência foram as bactérias. Um destes fenômenos mais bonitos ocorre quando há um acúmulo grande de algas que possuem esta propriedade, e pode ser observado quando a maré carrega estas algas para a praia durante a noite. Parece efeitos especiais dos filmes de Hollywood. 6. Fogo de Santa Elmo. Apesar do que seu nome indica, este fenômeno não está relacionado ao fogo. É um brilho luminescente que ocorre sob certas condições, quando uma tempestade cria um grande campo elétrico capaz de ionizar o ar. Quando há eletricidade estática em um objeto em forma pontiaguda, isto aumenta a possibilidade deste efeito ocorrer, como no caso dos mastros de navios ou do nariz do avião em voo. Embora seja plasma de baixa intensidade, em certas circunstâncias podem causar incêndios, como ocorreu com aterrissagens desastrosas do Zeppelin Hindenburg, onde morreram 35 pessoas. A eletricidade estática residual alcançou o hidrogênio do Zeppelin e causou um incêndio na fuselagem, forçando passageiros desesperados a pular e correr para evitar ser pego pelas chamas, que consumiram a enorme aeronave em poucos minutos. 5. Raios do solo para as nuvens. Raios são descargas eletrostáticas durante tempestades elétricas e sua luz é produzida por uma eletricidade que ioniza as moléculas do ar. A maioria delas ocorrem dentro das nuvens, mas pelo menos 20% atingem o solo e podem ser observadas pelos cidadãos. No entanto, este vídeo mostra um raio que, ao invés de descer do céu, ele sobe em direção às nuvens. Isto acontece em algumas ocasiões, onde raios que atraem as cargas elétricas da superfície para dissipá-las em grandes altitudes, como na ionosfera. Mas este fenômeno é mais rápido e atinge uma distância maior do que aquelas que atingem o solo. Isto se deve ao fato de que o ar na região onde ocorre possui menos resistência, favorecendo a descarga elétrica no sentido do solo para as nuvens. Seu aparecimento aumentou nos últimos anos, e sendo uma carga elétrica mais elevada, representa um alto risco para todos. 4. Cachoeiras submersas. Logo que pensamos em cachoeiras, logo vem à mente grandes quedas d'água, mas quando a cachoeira está submersa, isto mais parece uma contradição ou brincadeira. Mas isto ocorre nas Ilhas Maurício. Esta imagem impressionante vista do alto parece uma enorme cachoeira, mas se trata de uma bela ilusão de ótica. Como as águas são limpas e cristalinas, é possível ver o fundo do oceano em vários níveis de profundidade. Outro fator é que as areias deslizam para os locais mais profundos sob a ação das ondas e das correntes marinhas, causando a ilusão de rios e cachoeiras. 3. Relâmpago globular. Trovoadas são um fenômeno espetacular por si só, mas às vezes trazem consigo a presença de enormes esferas brilhantes que permanecem no céu por alguns momentos. Este peculiar relâmpago é conhecido como globular ou flashes e sua aparência é incomum e podem causar um som de assobio estrondoso ou ser silencioso. São geralmente de forma esférica, mas também podem ter a forma ovoide, bengala ou lágrima, e seu tamanho pode variar entre de uma bola de tênis ou de uma bola de futebol. As explicações sobre suas origens variam. Entende-se que é formado pelo acúmulo de íons em excesso que, em campos elétricos, estimulam as moléculas de ar e produzem fortes descargas elétricas. Na maioria das vezes, a esfera permanece flutuando por 1 segundo ou até 1 minuto, como no caso de uma criança que viu apavorada que, segundo ela, uma bola de fogo entrou pela janela lentamente, se moveu e causou um rugido assustador. 2. Chuva de sangue. Em 2008,
As ruas e casas de Los Humildes, da cidade de Sierra Bagadó, na Colômbia, foram cobertas por uma chuva avermelhada que deixou os moradores muito assustados. Embora houvesse vestígios de sangue em algumas amostras, não houve comprovação. Os especialistas atribuem o fenômeno quando terras avermelhadas são arrastadas por fortes ventos e que, ao entrar em contato com a umidade das nuvens, produzem a chuva avermelhada. Outra explicação científica para a chuva tingida de vermelho são algumas microalgas verdes de água doce de vários tipos que, ao receber grande incidência solar, mudam sua cor para vermelho. Eventos semelhantes também ocorreram em Zamora, um município da Espanha, e também na Índia, porém não causaram tanta expectativa quanto o que aconteceu na Colômbia. Redemoinhos de fogo. Quando as chamas de um incêndio são combinadas com correntes de ar turbulentas, elas formam uma coluna subindo para o céu, criando um redemoinho de fogo. Esta cena assustadora ao observar um incêndio de tal magnitude só pode ocorrer em condições atmosféricas onde o ar ascendente é quente e seco. Elas podem atingir um diâmetro de 1 a 10 metros, atingir alturas de 10 a 50 metros e podem ser permanentes, desde que haja oxigênio alimentando-o, o que os torna inextinguíveis para humanos e um risco mortal para as equipes de resgate aéreo. Se inscrevam e compartilhem o vídeo nas mídias sociais. Obrigada a todos por assistirem e até o próximo vídeo.